Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao Instituto Base. Aqui é o Dr. Base falando. Eu sou neurocientista, estudioso do comportamento humano. E hoje temos um convidado muito especial, Diego Welter, que vai falar com a gente, vai conversar com a gente. Vamos conversar a respeito de um tema muito interessante, que seria crise versus CRI. São duas palavras, é um jogo de palavras. Vamos ver como isso pode ser entendido aqui nessa live de uma forma ativa por vocês. Então, com vocês, meu amigo Diego, vou deixar que você se apresente, Diego, e a gente possa dar continuidade aí com o nosso bate-papo. Eu sou Diego Welter, eu sou mestre em ciência de esporte e especialista em psicologia positiva e já venho trabalhando há um bom tempo na área de estudar e entender o comportamento humano no meio da saúde. Então, vamos aproveitar esse momento maravilhoso para discutir o que tem acontecido nesse momento que a gente vem passando e de que forma a gente pode transformar ou pensar de uma maneira produtiva e positiva em relação a essas questões. Então, até agora, Diego, eu introduzi o assunto com a palavra de origem chinesa, que é crise, e vamos retomar agora com a pergunta-chave, para iniciarmos a nossa palestra. Sim. A principal pergunta-chave que demanda nesse momento é a questão que a falta de tempo. Por muitas vezes a gente buscou como uma boa desculpa ou como uma boa preposição para você iniciar algo porque lhe faltava tempo. Eu não posso iniciar atividade física agora porque eu tenho sem tempo. Eu não posso iniciar um curso, eu não posso iniciar algo novo, uma ideia nova, algo que eu quero fazer da minha vida, desde uma meditação ou algo mais complexo em relação a metas futuras. E você sempre reclama ou sempre argumentou que não havia tempo para isso. E agora nós já estamos há pelo menos 15 dias em quarentena, então o que não nos falta nesse momento é tempo. O que não nos falta é tempo disponível. Então a gente começa a trabalhar dentro desse processo, de você perceber que da crise a gente vai tirar o CRI, da crise a gente vai tirar a oportunidade de alto desempenho e autodesenvolvimento. Certo, doutor? Sim. E, Diego, quais seriam as dores, assim, quais seriam os principais temas que acabam afetando as pessoas nesse momento, entre aspas, ou visto assim, de forma de valência negativa como crise? A crise, nesse momento, entra muito a questão do medo de arriscar, o medo de fazer algo novo, o medo de você partir para algo desconhecido, porque é uma coisa que acredito que todos nós estejamos vivenciando da primeira vez. Por que é tão difícil fazer algo novo? Por que é tão difícil você sair desse momento de inércia e partir para uma busca diferente, partir para uma busca de algo que talvez você queira buscar? E os sentimentos que a gente tem em relação à quarentena, porque por você já estar preso, por você já estar num ambiente sem muito contato com pessoas, você já começa a buscar um senso de ficar mais triste, ficar mais reflexivo. Então, acredito que esses são os 3 pontos principais relacionados a esse momento. É a dificuldade de você fazer algo novo, o medo de você arriscar algo novo e os sentimentos que já são envolvidos por nós estarmos numa situação distinta do que nós estamos acostumados a viver até um mês atrás, por exemplo. Eu acho que são esses 3 pontos, doutor, que batem bem nessa questão. Sim. Agora, para a gente introduzir, então, esse tema, eu vou dizer o seguinte, e vamos fazer de uma forma interagindo aqui, eu e você, Diego, porque eu vou trazer alguns aspectos ligados ao funcionamento do cérebro em relação ao comportamento humano, como nós nos deparamos com uma situação, porque o que acontece é assim, sempre em relação a um estímulo, a uma resposta, em relação a um acontecimento, nós reagimos, O ser humano, o nosso cérebro e todo o nosso sistema,
ele reage. Então, de uma forma reativa, nós vamos a um estímulo, ou aos estímulos que acontecem, nós vamos reagir com comportamentos. Se esses comportamentos eles são adequados ou inadequados, trazendo consequências boas ou ruins, é uma outra história, mas de uma forma muito matemática, nós agimos dessa maneira. Então, existe uma ação e uma reação, um estímulo e uma resposta, um acontecimento ou acontecimentos e um comportamento. Pensando dessa forma, muito simplificada, nós percebemos que no meio existe um mecanismo, existe uma interface do sistema nervoso, um sistema neurológico, todo um aparato psíquico que reage a todas essas situações, né? E eu gostaria de introduzir, assim, nesse momento da nossa conversa, uma condição importante relacionada a uma parte do nosso cérebro, ou dividir o nosso cérebro em partes, onde nessas partes, de repente, a gente possa entender que existe um lado do meu cérebro, uma parte do meu cérebro, que é um lado racional, e um outro lado do meu cérebro, que é um lado racional ou consciente, cognitivo, e o outro lado que ele é inconsciente, ele é emocional. Ele é emocional. Essa forma de funcionar desse aparelho, né, desse nosso cérebro, ele cria uma condição que é uma condição muito peculiar, porque nós temos aqui nessa área da nossa fronte, da nossa testa, o nosso lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal é a estrutura que toma as decisões. Abaixo da córtex e principalmente desse lobo pré-frontal, numa estrutura interna, nós temos o sistema límbico. E o sistema límbico é a parte do nosso computador que faz a gestão de todas as nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas funcionam como uma verdadeira bússola. Se a coisa é boa, eu me aproximo. Se esse estímulo é ruim, eu me afasto. Então, o termômetro, a bússola que determina se eu vou ou se eu fico, é a parte emocional. Só que existe uma interface entre essa parte racional do lobo pré-frontal e o sistema límbico, que seria a parte do computador das emoções. Existe algo aqui no meio, entre os dois, que é um eixo, que é uma estrutura chamada giro do símbolo. Esse giro do símbolo é que, nessa intermediação, vai permitir que o fluxo das emoções afetem a nossa razão de uma forma muito forte, ou que a nossa razão afete as nossas emoções de uma forma muito forte, mais prevalente. Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, mas o excesso ou a falta dessa qualidade de informação afeta nas nossas decisões. E lá no início, quando eu disse que o nosso comportamento, ele vem em relação a toda essa estrutura intermediária que vai fazer o processamento de dados para decidir a partir do acontecimento qual é o meu comportamento. Se não está bem calibrado esse meu sistema, se eu estou muito emocional, eu vou tomar decisões equivocadas. Ou se eu estou muito racional, talvez com muita frieza também tome decisões equivocadas. Eu queria entrar um pouquinho nesse âmbito mais neurológico para que as pessoas entendam um pouco sobre isso. E eu vou abrir para você, Diego, para você também conversar agora e trazer um pouco da sua visão sobre o comportamento humano, né? Os medos, os receios, os padrões de comportamento, como o ser humano reage em relação a tudo isso. Muito legal, muito bacana todo esse questionamento e realmente, né, todo esse processamento neuronal, toda essa parte dos estímulos dos neurônios, eles vão gerar alguns padrões de comportamento, que é o produto final, que é o que acontece na nossa prática do dia a dia.
Então, existem diversos modelos comportamentais. Existe um dos que é mais formatado, que é o modelo DISC, que até ele é cientificamente comprovado em 98% de assertividade, que ele vai explicar as suas características funcionais. E tem alguns outros formatos que nós utilizamos, inclusive em outros modelos que são mais fáceis e inclusive tem alguns que são gratuitos e conseguem trabalhar uns padrões de comportamento de uma maneira mais fácil de você entender, de você conseguir ter um acesso mais simples em relação aos padrões de comportamento. Mas o padrão de comportamento DISC, por exemplo, ele trabalha com o executor, a pessoa que é focada em resultado, o comunicador, que é a pessoa que tem uma capacidade relacionamental muito grande, o planejador, que tem uma questão de organização, estrutura prévia para trabalhar com algo, e o analista, que é específico, baseado em dados e informações. Então, quando você tem um padrão, por exemplo, mais executor ou comunicador, você vai conseguir, de uma forma mais ágil e mais efetiva, buscar algo novo. Porque no seu padrão, em algum momento, os padrões de comportamento, eles são formados a partir das suas experiências. Então, conforme você vai criando as suas cognições, a sua estrutura neural, isso vai gerando alguns padrões de comportamento seu, que é o produto final, como eu falei no começo. Então, alguns padrões, por exemplo, como eu falei, executor e comunicador, em algum momento da sua formação, você aprendeu que para ter resultado é uma coisa muito positiva para você. Assim como tem os contrapontos, que são o planejador e o analista, que eles têm um ritmo mais lento, um ritmo mais observador, e são as pessoas que de alguma forma vão ter mais dificuldade de sair da inércia. São padrões que vão ter mais dificuldade para fazer algo novo. Assim como o executor tem como foco o resultado, diferente do que aconteça, o comunicador vai ter uma questão de aceitação social diferente, vai buscar uma aceitação social. Então, talvez nesse momento onde você tem pouco aporte social, essa introspecção obrigatória vai acabar levando a um sentimento de mais tristeza, porque falta essa troca, que é uma exigência do padrão de comportamento dele. Em relação ao que está sendo mostrado, a gente pode perceber uma adaptação. Como eu falei, esse é um outro padrão de comportamento que também é muito legal ser objetivado. O organizado é o padrão planejador, que precisa de uma estrutura pronta. Então, para ele poder tomar uma atitude nova, para ele poder desempenhar algo novo, ele necessita de algo muito estruturado e muito bem organizado. Então, como a gente agora não tem uma perspectiva muito clara do que vai acontecer nos próximos meses, o organizado já vai ter uma dificuldade de fazer algo novo, porque ele não consegue ter essa estrutura de começo, meio e fim já pré-montado. A questão quando entra a criatividade, que é um outro metamodelo que é o criativo, ele consegue já pensar em algo muito diferente, muito inovador nesse momento. Então, as pessoas que estão conseguindo utilizar esse momento para formatar algo novo, algo idealizado, provavelmente tem um perfil muito criativo, assim como eu falei da questão do objetivo, que tem o foco no resultado. Então, está achando formas de buscar o resultado. E o comunicativo, como eu disse, tem a dificuldade, nesse momento, a sensação de estar mais livre, então ele não tem esse contato com pessoas, ele acaba ficando mais frustrado, mais triste numa questão que não é do padrão de comportamento dele. Então esse é o fruto, doutor, do que vem do padrão neuronal. Como as pessoas se comportam no dia a dia, o que resultado, o que traz de maneira prática toda essa estruturação de emocional versus racional. Interessante, Diego, porque nós estamos falando agora de condições de fios de personalidade, né? Então, toda essa organização de neurônios e essa química nas sinapses faz as pessoas funcionarem e reagirem e se comportarem mediante as situações. E nós estamos vivendo esse momento agora muito inusitado, né? Muito diferente em relação à situação do coronavírus, onde nós não estávamos acostumados a reagir, não fazia parte do nosso padrão, do nosso dia a dia, a situações muito diferentes que nós estamos nos deparando agora. E não temos repertório para reagir, assim, não temos estrutura para isso, não temos neurônios configurados em um programa mental e uma química de suporte que nos dê uma reação pronta a isso.
Por um lado, isso nos deixa muito preocupados, então, por isso que vem aí os medos, as inseguranças, às vezes muito exageradas, e as tomadas de decisões equivocadas, né? E algumas pessoas entram e vão mais do que insegurança e medo, vão para pavor, entram em estado de pânico, né? Os receios de tomar determinadas atitudes, né? Algumas pessoas já entram num outro, elas talvez tenham uma característica que polarizam mais para aquilo que seria os transtornos afetivos, então saem dos transtornos de ansiedade e vão para as depressões, começam a ficar muito tristes, começam a reagir de uma forma ruim, muito ruim, trazendo consequências ruins, né? Isso nós estamos falando num período de poucas semanas, imagine à medida que isso se prolonga, né? O que eu quero dizer com isso é que, apesar de existir esse panorama que parece ter somente o lado crise, existe outro lado da moeda também, onde justamente a palavra, se você tira o S, foi a brincadeira que fizemos da palavra crise, você passa sendo mais criativo a usar melhor as suas estruturas neurológicas. E para isso é muito necessário ter o conhecimento, o autoconhecimento, você se conhecer melhor, e esse é um momento muito importante, é um momento de introspecção, onde, a partir dessa introspecção, você pode criar novas soluções, novos meios. Talvez, ao longo desses anos todos, dessa vida inteira, você tenha feito coisas que levou você a padrões de repetições e perfis de comportamento não adequados, que estão trazendo sofrimento para você há muito tempo. E você não percebe isso porque você se acomodou a isso. Talvez seja a hora agora de você aproveitar esse momento e mergulhar profundamente nessa possibilidade e criar uma condição nova de mudança, criando algo novo. E é em cima disso que nós gostaríamos de convidar vocês para refletirem um pouco mais com a gente sobre uma outra perspectiva, um pouco diferente, saindo da catastrofização, né, que vem sendo colocada aí, talvez, não sei o quanto é colocada, porque, tudo bem, a informação, nós temos aí informações de diferentes propostas e naturezas. A questão não é a informação, a questão é como você filtra tudo isso. Não é verdade, Diego? É como você filtra tudo isso, é como você reage a tudo isso. Então, tendo a oportunidade de filtrar a informação que você escolhe, e quem escolhe isso é o seu lobo pré-frontal, fazendo escolhas mais adequadas, equilibrando o que o seu emocional está trazendo, o que o seu racional está trazendo, você cria uma condição muito melhor de tomar decisões. Então, vamos aproveitar e aprofundar um pouco em um tema que o Diego gosta bastante, mas eu vou falar um pouco mais agora sobre ele, para depois o Diego talvez complementar algo mais em cima desse estudo, desse estudioso do comportamento humano, o Mihaly. Ele traz aqui uma perspectiva muito interessante sobre como reagir a situações que estamos nos deparando agora. Então, existem aqui dois eixos, e esses dois eixos nesse gráfico demonstram que, se você tem, assim, grandes desafios e você tem poucas habilidades para esses desafios, você vai se comportar com muita ansiedade. Isso é muito ruim. E aqui você acaba trabalhando aspectos ligados à preocupação, à apatia. Então, quando você tem pouca pressão, pouco desafio, você fica tendo pouca habilidade, você fica apático. Quando você tem um pouquinho mais de habilidade, mas você tem um pouco mais de desafio, você fica preocupado. E se você tem muito desafio muito grande, e você tem pouca habilidade para isso, ou acredita ter pouca habilidade,
a ansiedade é muito grande. Esse é o momento que nos encontramos agora. Talvez no dia a dia, a gente já estava acostumado, vivendo no mundo que vivemos hoje, que é um mundo ansiogênico, a estar sempre nessa posição de ansiedade, mas nós fazíamos picos agudos ao longo do dia. Agora, dependendo do quanto a pessoa está envolvida, de como ela reage, como o sistema límbico dela detona informações muito emocionais, a pessoa está cronicamente nesse estado de ansiedade. Isso gera estresse, esse estresse acaba produzindo adrenalina por tempos prolongados e produzindo depois cortisol, que afeta o nosso sistema imunológico. Isso traz como consequência doenças. Então, independente do vírus, independente de todas essas consequências que nós já estamos nos habituando a entender, quais são as possibilidades, e são graves, nós estamos, se não cuidarmos da nossa saúde mental, se não cuidarmos da nossa saúde física, da nossa alimentação, da nossa atividade física nesse período, esse estresse a partir do excesso de adrenalina e de cortisol, afetando o nosso sistema imunológico, enfim, de forma deletéria todos os nossos sistemas, nós podemos ter consequências ruins. Por isso que esse gráfico passa a ser interessante, porque quando você começa a aumentar a habilidade, olha que interessante, se você aumenta a sua habilidade e você tem pouco desafio, se o nível de desafio é baixo, aqui de apatia você vai para o tédio, e do tédio você fica no relaxamento. Você fica muito zen. Isso não é produtivo, isso não é bom. Isso é bom esporadicamente você ter essa condição para você relaxar e você trazer uma condição boa para o nosso organismo, né? Mas à medida que você vai aumentando o nível desafiador, mas você sai desse quadrante e aumenta as suas habilidades, a forma de você ter recursos de lidar com as situações, você passa a ter controle. E desse controle, a partir do momento que você passa a ter mais habilidades e você tem grandes desafios, você trabalha em estado de fluxo, em estado de flow. Esse gráfico ele é importantíssimo. As pessoas que conseguirem entender não só o conceito teórico desse gráfico, mas colocar em prática e desenvolver habilidades e novos hábitos e trazem um funcionamento ao longo do dia, mais estado de fluxo, mais estado de controle e mais estado de excitação, acabam criando coisas boas e são extremamente produtivas. Eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito interessante. Gostaria de compartilhar agora com o Diego esse tema que eu acho que é a questão-chave aqui da nossa live de hoje, esse gráfico, como oportunidade de criar. Sim, é muito interessante. Eu sou apaixonado por esse modelo do Mihaly. Acho fantástica essa ideia do estado de flow, porque ela pode representar muitas coisas. E uma das coisas que mais me traz benefício, que mais eu gosto de ver e sentir que se for feito, é a questão que o flow se baseia muito, eu posso fazer um paralelo que o flow é um estado de prazer. Então, quando você está em flow, um estado de fluxo, você não tem sofrimento. E se você não tem sofrimento, você vai ter um desempenho sem lástima, um desenvolvimento sem dor. Então, agora, por exemplo, eu quero iniciar uma meditação. Então, você, talvez, nesse primeiro momento, para você entrar no estado de flow, primeiro você vai passar pelo controle, para depois você entrar no estado de fluxo. Aí você vai se sentir Buda meditando, você vai entrar numa excitação, e você volta para o flow, e você vai para o controle, e você vai ficar nessa ordem. Talvez nesse começo, nesse início, nesse primeiro momento em que você começa a fazer algo novo, o teu estado de flow vai ser muito segmentado, vão ser pequenos momentos de flow. Mas conforme você vai achando o equilíbrio da grande sacada, que é o equilíbrio entre o desafio e a habilidade, entre você achar o quanto é seu desafio, qual a habilidade que você tem para isso, mas você vai conseguir ter um desempenho melhor. Então, por exemplo, agora eu estou no estado onde eu tenho muito tempo disponível e eu quero começar a estudar. Talvez nesse momento eu começar a estudar muitas coisas pode me gerar uma excitação inicial,
mas me gerar uma ansiedade, uma preocupação que eu não vou dar conta. Então, você vai sair do estado de flow e ir para um processo de mais estresse, que não é interessante, o estresse negativo. Assim como você vai começar a estudar algo que você não gosta, você faz de qualquer jeito, você começa no estado de controle, no relaxamento, até entrar num processo que fica chato, é tedioso e você realmente acaba desistindo porque você não quer fazer. Por isso que é muito relevante você achar o seu meio termo entre controle e excitação. Entre você tem uma condição de fazer o que você se propaga a fazer, em alguns momentos você vai ter uma excitação, porque a excitação faz com que você aumente sua habilidade. Então, quando você tem um desafio onde você vai ter uma excitação para fazer algo novo, vai se sentir motivado a fazer algo novo, você automaticamente vai ampliar a sua habilidade, porque o desafio te exige isso. Então, é muito interessante você buscar esse equilíbrio, buscar esse conceito. E, como o Base falou muito bem, quando você tem o seu autoconhecimento, quando você busca o seu autodesenvolvimento e você começa a entender de que forma você lida com o seu com as suas habilidades e com o seu desafio, automaticamente você começa a achar uma saída muito interessante para essa sua dificuldade que você tem agora, que é dar esse passo, dar esse movimento. Então, dar esse movimento significa achar algo que seja plausível dentro da toda a tua estrutura cognitiva, dentro de toda a tua estrutura que falamos muito bem até agora, é achar esse equilíbrio entre estado de excitação e estado de controle, que é onde você vai realmente ter um estado de fluxo, um estado de continuidade, que é onde você vai conseguir aumentar a sua habilidade e aumentar o seu desempenho, o seu desafio. Uhum. Sim, e eu acharia muito bacana Olá. Se a gente pudesse... Oi? Está me ouvindo, doutor? Sim, te ouço bem. E você também escuta? Oi? Está escutando? Agora estou escutando. Às vezes ele dá uma bugada aqui, eu fico sem áudio. Até quando passa de uma para outra, porque nós estamos falando de cidades diferentes, né? Então tem esse delay, às vezes, na passagem de uma câmera para outra. Mas, enfim, eu acho que agora é interessante também a gente passar algumas dicas mais práticas de como transformar, como desenvolver habilidades, né? Inclusive, enquanto não temos habilidades, quais são os recursos que nós podemos adotar para que a gente possa, a partir daí, ter um tempo até que essas habilidades sejam desenvolvidas. E assim, não tem muito mistério, a gente talvez vai falar de coisas muito óbvias, mas o grande lance não é nós estarmos trazendo as coisas mais óbvias, mas sim mostrar para vocês que existe um jeito mais inteligente de usar essas informações ou essas dicas que são muito óbvias. Por exemplo, a pergunta inicial que o Diego fez foi: agora que você tem tempo, o que é que você faz com esse tempo? Não é verdade? Porque antes, o questionamento, quando nós vivíamos situações com muita ansiedade, de muito estresse, muita agitação, o questionamento era: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para me alimentar bem, eu não tenho tempo para fazer uma academia, eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde, eu não tenho tempo de me divertir, eu não consigo fazer a gestão do tempo porque falta tempo para que eu faça isso. Eu tenho que trabalhar. O trabalho me absorve muito. E realmente, dentro daquele gráfico, diminuem ali, aumenta o nosso desafio, não temos habilidade de fazer a gestão do tempo. E agora que você tem tempo sobrando, é o outro oposto, e também você não sabe o que fazer. Não é um paradoxo? É muito interessante isso. Muitos estão se dando conta disso. Às vezes, as pessoas não estão percebendo isso porque elas estão deixando a vida levar e o barco descer o rio. Então, com muita passividade, a pessoa ela entra naquele estado de tédio e de relaxamento e ela fica simplesmente deixando o tempo passar. Então, tudo bem, se você opta e escolhe, o seu lobo pré-frontal faz isso. Ele opta, ele escolhe em ficar na televisão o dia inteiro, só vendo as notícias, em viciar mais do que nós já somos viciados no celular, nas mídias sociais, e você não sai de lá. Ou você só come, não para de comer, porque é muito mais fácil. Né? Então, parar de frente a uma televisão é algo muito mais fácil. Ela vai
descarregar um conteúdo em você. Mas você não tem escolha sobre esse conteúdo. Você é uma enxurrada de informações onde você não tem escolha nenhuma. Você simplesmente absorve aquilo. E você é influenciado. Horas você acha que uma opinião é mais razoável, a pessoa tem mais razão, e logo depois você já vê uma outra posição contraditória àquela, que você não concordava, e de repente você começa a concordar mais nessa do que na outra. E você fica num conflito interno muito grande, porque você vive uma passividade. Como seria você tomar as rédeas desse tempo? Como seria você voltar a ter controle desse tempo e decidir o que você quer fazer e filtrar as informações que você quer? Olha, a velha agenda ou a velha organização, que pode ser no celular, sim, hoje temos aplicativos fantásticos para isso, mas pode ser no papel. Se você monta no papel um esquema e você coloca ali os tiques das coisas que você tem a fazer ao longo do dia, você vai ticando o to-do, as tarefas a serem feitas, o seu calendário ao longo da semana, o que você faz, você se organiza. O porquê do uso do papel? Nessa fase inicial, ela é importante para você criar um novo hábito. O porquê o uso do celular, do despertador, ou dos aplicativos que vão relembrar você a fazer? Para criar um novo hábito e um novo hábito saudável. Porque todos os hábitos antigos foram criados da mesma maneira por uma função neurológica do cérebro chamada neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral. E essa neuroplasticidade, ela criou circuitos, e esses circuitos criaram um looping de condição de automatizar essa informação, e aqui, nas ligações nervosas, existem nas sinapses a produção de neurotransmissores. Então, toda uma química de neurotransmissores que determina a manutenção desse programa mental. E depois o corpo faz a produção de hormônios e mantém tudo isso. É assim, mecanicamente, que nós mantemos um padrão. Um vício. Veja bem, um vício. E é muito difícil sair desse vício. E se você tem a oportunidade agora, nesse momento de introspecção, de olhar para tudo isso, planejar e sair desse vício, uma agenda, as anotações passam a ser ferramentas muito interessantes para que você exercite a sua proatividade. Acho que o Diego pode dar exemplos, por exemplo, no esporte, na atividade física. Como criar, dentro de casa, algo que você possa contrabalancear, equilibrar. Por exemplo, o que seria entrada de calorias com a parte nutricional e saída de calorias. Realmente esse é um momento que as pessoas têm muito mais oferta comida do que no dia a dia normal. Então é uma tendência que elas acabam consumindo mais calorias, consumindo mais, ingerindo mais comida de alguma forma. Teve até uma brincadeira que eu achei muito legal, que o pessoal publicou assim, comprei comida para 15 dias. Já acabou no primeiro dia de quarentena. Então, tudo que foi comido, foi comprado para que você se programou para consumir durante 15 dias, as pessoas estão consumindo o quanto antes por essa questão de estar, né, ansioso, essa questão de estar em casa parado. Então, uma forma muito interessante é você pré-programar, você fazer um contrato prévio com você, em relação de um dia anterior, preferencialmente, ou de manhã quando você acorda, as atividades que você pretende fazer no seu dia. Então, eu quero fazer meia hora de atividade física. Existem diversos modelos muito rápidos que você consegue fazer em casa sem o suporte de nenhum tipo de material. Só com o peso do seu corpo você consegue fazer. Se quiser uma dica, é só entrar aí no YouTube e digitar workout 12 minutos, workout 15 minutos, ou quanto tempo você tem disponível, e vai aparecer diversos treinamentos com o peso do corpo que vão te suprir de alguma forma. Claro, sempre é importante observar a condição de saúde, a condição de articulações, a condição articular que você tem para suportar esse tipo de exercício. Mas, de uma maneira geral, de uma maneira saudável, você tem essas diversas opções. Então, é interessante você, no dia anterior ou no dia de manhã, cedo, quando você acorda, você já escrever, fazer um contrato com você mesmo, formalizar algo para você, das atividades que você pretende fazer do seu dia que vão te trazer algum benefício em relação a isso. Atividade física, estudar algo, ler algo,
pesquisar alguma coisa diferente ou alguma programação que você tende a fazer. Eu quero começar a projetar um trabalho novo, uma ideia diferente. Você pode colocar pequenas tarefas que vão te gerar um grande resultado. Eu sempre gosto de falar que pequenas vitórias geram um grande resultado. Então, pequenas vitórias diárias que vão te levar a construir isso que antes você não tinha tempo para fazer e agora você tem. Porque realmente, se você aproveitar para ficar no sofá observando e recebendo informações, cada vez você vai entrar num processo de apatia maior, e apatia maior até o ponto que fica cada vez mais difícil sair desse ponto de apatia mesmo. Então, é legal uma estratégia muito interessante é você utilizar esse contrato para o seu dia. Tem uma ferramenta do Trello que você pode organizar algo para que você vai cumprindo e checando, né, fazendo checklist para que você consiga concluir as atividades que você se programou. Assim, de uma maneira muito objetiva e muito sistemática, você consegue criar um organograma dentro da sua rotina para que você consiga ir cumprindo ele passo a passo, item a item, e assim você sai de muita coisa para fazer e consegue distribuir em pequenos pontos, pequenas atividades, onde fica muito mais plausível para você ter o controle sobre isso. Porque na racionalidade você quer fazer algo chegar a um ponto final, mas quando você tem a função da emoção alta, é mais difícil você chegar nesse resultado. Por isso que é interessante você já ter um contrato com você mesmo ou uma pré-organização pronta que vai te levar a esse resultado. Uma boa ideia em relação ao treinamento e em relação à organização, esses pontos, doutor? Excelente. E eu gosto quando você fala também e traz o tema de atividade física com prazer. Porque se nós estamos falando de toda uma interface fisiológica por trás disso, né, com neurotransmissores sendo produzidos, nós somos, temos um programa mental, e além de ter um programa mental, nós temos também toda uma estrutura de uma química que somos dependentes dela. Os nossos vícios todos, eles são mantidos por químicas que nós mesmos produzimos, né? Então, quando você fala em atividade física com prazer, significa produzir dopamina nas vias dopaminérgicas no momento em que fazemos atividade física de forma prazerosa. E isso faz uma grande diferença entre você simplesmente fazer por obrigação a atividade física. E nós não vamos ter tempo hoje, não queremos prolongar muito essa live de falar sobre como fazer isso, mas gostaríamos de deixar um gostinho para que as pessoas fiquem ligadas. Aqui no Instituto Base nós estamos iniciando agora uma proposta de trazer lives continuando esse tema, e eu estou percebendo que algumas pessoas estão interagindo com a gente também, que estimulo agora que essas pessoas coloquem sugestões de temas que a gente possa estar lançando no futuro, para dar continuidade aí nessa conversa. Eu gostaria de dizer também que nós vamos compartilhar aqui depois, não sei se hoje nós conseguimos, mas em algum momento vamos organizar, porque essa ferramenta é nova para a gente, nós estamos com uma interface para publicar aqui dentro do Facebook essa live, e depois ela precisa ser melhor estruturada, mas ali em detalhes, talvez você tenha acesso também a alguns livros que você possa ler, que traga algumas pesquisas, porque nós estamos trazendo assim essa conversa fundamentada em alguns estudos muito interessantes, alguns livros do próprio Mihaly, que é um livro sobre administração do tempo, é muito interessante, você vai entender sobre fluxo, ansiedade, sobre aquele gráfico, e vai aprender a administrar o seu tempo a partir de propostas que ele oferece. E você também vai ter acesso a alguns testes. Eu vou deixar o Diego comentar um pouquinho sobre esses testes que a gente vai estar oferecendo, para que você possa, com isso, melhorar a sua condição, a sua capacidade de autoconhecimento. E nós acreditamos que seja de fundamental importância você realmente se conhecer mais. Quanto mais você se conhece, o autoconhecimento cria oportunidade de autocontrole. E esse autocontrole é que vai promover para você, ou vai te dar a oportunidade da mudança. É muito importante você ter isso em mente, que existem métodos para isso, existem condições que são facilitadoras para isso.
e eu acho que o Diego ele pode contribuir bastante, dizendo até o que nós vamos deixar aqui como presente para vocês em relação à continuidade dessa live, depois na prática mesmo por vocês. Muito legal, muito legal. O ponto principal que a gente vai oferecer aqui para vocês é um teste comportamental, onde você pode identificar qual que é o seu bichinho, em qual padrão de comportamento você tem, que se identifica nessas características que em cima foram colocadas. Então é um teste muito interessante que ele te dá se você é uma pessoa com características de organização, com características de ser mais criativo, com tendência a ser extremamente objetivo ou com uma capacidade comunicativa muito grande. Então a gente vai disponibilizar para vocês esse teste, para que assim você possa se conhecer um pouco mais e a partir dessa autoidentificação, de você começar a entender alguns padrões seus, você pode começar a perceber da onde vêm todos esses propósitos, essas questões que nós levantamos aqui hoje, da questão do staff, da questão do medo de arriscar, ou da questão dos sentimentos variados na quarentena. Nós estamos passando nesse momento. Então, a gente vai disponibilizar para vocês esse teste, que é um teste gratuito, é um teste muito simples de fazer, que você pode conseguir se conhecer muito legal e ter um resultado muito interessante para poder aplicá-lo dentro do seu dia a dia, poder aplicá-lo de uma maneira mais efetiva, dentro das suas condições, uma coisa que seja mais plausível e mais capacitada para a sua rotina, onde você vai conseguir achar um equilíbrio no seu estado de flow, no seu estado de fluxo. Porque quando você consegue realmente identificar o seu padrão de comportamento, você começa a imaginar ou perceber de que forma você pode achar o equilíbrio entre a sua habilidade e os seus desafios. Fora as questões dos livros, tudo que nós iremos oferecer, esse teste também vai ficar para vocês, para que vocês possam acessar e conseguir conhecer qual que é o seu padrão de comportamento. Olá? Eu estou aqui. Eu acho que me pararam de me ouvir. Eu não escutei, Diego. Por favor, repete o que você falou. O qual? A última parte agora? Não, agora que você comentou alguma coisa. Na hora que eu estava entrando. Perguntei se estavam me ouvindo mesmo, porque ficou em silêncio. Sim. Não, eu estou retomando, porque existem algumas perguntas aqui, e eu gostaria... Eu não vou conseguir responder a todas, mas vocês percebam aqui que tem um chat ao lado, e a Elisângela, ela comenta algo interessante. Estou com um vazio enorme pelas bruscas alterações de rotina. Eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, mas eu aproveitei ali também e eu vi que acabaram colocando ali um WhatsApp, disponibilizando, porque a gente não vai ter tempo, a gente não gostaria de estar fazendo uma live muito longa, né, que acaba sendo algo não muito produtivo, e esse material ele vai ficar disponível no canal do YouTube aberto para que outras pessoas tenham acesso também. Mas eu estou deixando ali um WhatsApp para que vocês possam aí, de repente, manter contato conosco e com o tempo saber, através aí acompanhando o Instituto Base, acompanhando as mídias sociais aí do Instituto, o Instagram, o canal do YouTube, onde a gente vai começar a publicar também, algo mais sobre os novos temas ou sobre a continuidade dessa nossa conversa aí também. Então, Elisângela, assim, eu vou dizer para você que foi muito importante você colocar isso, porque nós estamos nos deparando, na verdade, com um vazio existencial muito grande, né? Na verdade, o ser humano ele convive com esse vazio existencial há muito tempo. Desde que ele nasce, ele começa a se envolver com uma estrutura, vamos colocar assim, simbólica, chamada um vazio existencial. E esse vazio existencial, a gente tende a compensá-lo ao longo da nossa vida com uma série de compensações que não são muito adequadas. Como, por exemplo, eu posso preencher esse vazio com comida, eu posso preencher com bebida, com drogas, com compras. Algo muito específico, o chocolate, o doce. Cada um vai ter a sua forma de lidar
com o preenchimento desse vazio existencial. Mas todas essas são formas inadequadas, que vão trazer consequências de alguma maneira para a pessoa. Se é o excesso de comida, essa pessoa pode ter obesidade. Se é o excesso de compra, a pessoa ela pode ter ali questões financeiras. Se é o excesso de drogas e bebida, enfim. Esse vazio existencial, ele não é algo que deva ser preenchido a partir de estruturas ou de situações ligadas com o lado de fora. Nós estávamos, não acostumados, mas nós estávamos automatizados a reagir nas situações do dia a dia a esse vazio existencial e não percebíamos isso. Agora, como você bem mesmo disse, né, com esse vazio, com essa busca, alteração de rotina, parece que isso veio meio à tona. É como se eu estou machucado, mas eu não percebo pela agitação do dia a dia esse machucado. Eu só vou perceber à noite, quando eu paro, quando eu relaxo. Muitas vezes o soldado ferido em guerra, ele não percebe que ele está gravemente ferido. Ele só vai perceber quando ele para. O nível de adrenalina é tão alto. Um jogador de futebol, ele está na adrenalina e não percebe que ele levou uma pancada e que aquilo foi mais sério. Ele vai perceber depois. E nós estamos assim, envolvidos no dia a dia, e meio que adormecidos, anestesiados por essa química da ansiedade, do estresse, de toda essa química que gera ansiedade e estresse. Agora que nós paramos e relaxamos, nós enxergamos e vem à tona algo muito importante. Então, eu achei a sua pergunta importante e de eu comentar com você. Muito cuidado com o que nós estamos usando para preencher esse vazio existencial. Porque só existe uma forma de nós preenchermos de forma saudável esse vazio existencial. É através do amor próprio. A gente tende a buscar fora, no amor do outro, inclusive, de forma equivocada, porque o outro não vai poder fornecer aquilo que realmente eu preciso. É somente o amor próprio. E nesse momento, onde nós nos dedicamos, então, a nossa introspecção, nós nos dedicamos, talvez, ao exercício de lidar com as questões dentro da nossa família, da nossa casa, com quem nós convivemos, a oportunidade do diálogo, faça com que a gente possa agora olhar mais e melhor para tudo isso. E se você sente que você é desrespeitado por alguém dentro da sua casa, não adianta reclamar com essa pessoa. Faça-se respeitar. Como? Se amando. Por exemplo, se é uma questão de conflito familiar. E agora as pessoas não saem mais e só voltam à noite para dormir. As pessoas convivem juntos dentro da mesma casa. Era um problema que antes ele sempre existiu, mas agora ele veio à tona. Então as pessoas saíram da rotina e agora estão se deparando com questões básicas e muito importantes. E a ideia não é fugir dessas questões. A ideia é aproveitar o momento para enfrentarmos essas situações. Porque olha só que interessante, as pessoas estão buscando agora entender o quanto tempo vai levar todo esse processo, né? E o isolamento, ele é importante, sim. E parece que não são semanas. Talvez um mês, talvez 2, talvez até 3 meses. Se você vai ficar muito na expectativa de quanto tempo é, e só vai perceber isso depois que todo esse tempo passar, você vai contabilizar todo o prejuízo do que você não fez. O que está acontecendo agora é um fato, não tem como mudar. Existe um tempo para que esse fato desencadeie todo o seu processo de evolução. Não está na nossa mão. O máximo que a gente pode fazer são os cuidados mínimos daquilo que está sendo proposto. Só que existem coisas que você pode fazer por você. E se você faz por você, e se você desenvolve o amor próprio e cuida de você, você vai estar cuidando do outro e você vai estar se relacionando melhor que o outro, preenchendo esse espaço vazio. Olha, eu acho que isso daria, só esse tema daria uma live. A gente poderia até deixar para um outro momento. Nós já estamos aqui há 54 minutos. Eu acho que a gente pode já começar a pensar em criar uma oportunidade agora de
aos poucos, ir voltando atrás, assim, em relação à proposta inicial, da pergunta inicial, e fazendo o fechamento. Então, eu acho que o Diego talvez tenha algo a mais para falar sobre o vazio existencial ou sobre algumas questões que ele tenha pensado, para a gente criar assim, um momento de reflexão final e finalizar a nossa live. Eu achei mais que fantástico sua colocação em relação ao vazio, que a melhor forma de trabalhar com o vazio existencial é realmente colocando o amor próprio para dentro, né? Você enchendo o seu coração do amor próprio, que é onde você vai conseguir, de alguma forma, restabelecer esse equilíbrio. E na questão do não tenho tempo, que foi nossa pergunta inicial, nossa pergunta em transformar a crise em sem S, que fica CRI, você criar algo novo, é você justamente perceber todas as questões que foram levantadas, desde a parte cognitiva até seus padrões de comportamento, onde você se entende e consegue trabalhar nele de uma maneira assertiva, gerando um estado de flow, gerando um estado de fluxo, nem sempre dentro de um padrão de excitação e controle, para o meio termo que vira fluxo, não deixando virar estresse ou um processo de extrema apatia, onde você vai acabar, né, realmente desistindo ou sentando no sofá e só absorvendo esse conteúdo que é jogado para você todos os dias. Então, a melhor forma de você conseguir trabalhar com isso é realmente planejar, estruturar, com agenda, com atividades que você possa incluir no seu dia a dia, que vão ser prazerosas, que vão te motivar e que assim você consiga desenvolver uma habilidade suficiente para fazer algo novo, para sair desse momento, dessa quarentena, bem mais qualificado e bem mais qualificado não só tecnicamente, eu digo emocionalmente, fisicamente, do que você entrou. Isso seria um grande benefício para você utilizar com todo esse tempo que você tem disponível agora, que você não tinha antes, para poder lidar com essas coisas todas novas que estão acontecendo. Essa é a minha grande opinião em relação a tudo isso, doutor, fechando o nosso momento em relação a essa questão do crise sem S, que fica um grande criar, inovar, achar algo novo. É muito bacana, Diego. Olha, eu agradeço, Diego, pela dica que você deu, essa brincadeira de trabalhar com a palavra, foi ideia do Diego, foi muito legal. Ele viu em algum lugar ali uma matemática, uma fórmula matemática onde CRI menos S igual, desculpa, crise menos S igual a CRI. Então, criar novas oportunidades e acabou gerando toda esse bate-papo gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aí nas mídias sociais do Instituto Base. Eu publiquei ali também quais são as mídias, as formas de vocês entrarem no Instagram. Diego, eu não sei como essa ferramenta a gente está usando hoje. Você tem acesso ao chat? Tenho ao lado? Tenho. Coloque, por favor, as suas mídias sociais também. Se quiser colocar o seu WhatsApp, aí as pessoas podem, de repente, fazerem algum questionamento ali fora a estrutura aí do Facebook, apesar que vocês podem também ali no Facebook sempre ter alguém para acabar lendo os comentários. E vou pedir para vocês, se vocês gostaram, que divulguem, por favor. Pessoas podem assistir essa live, ela vai ficar ao ar ali, liberada para que as pessoas assistam. As pessoas podem também, vocês podem compartilhar esse assunto, ou os links dos outros temas que nós estamos divulgando também. Nós estamos fazendo a nossa parte de criar também, porque eu tive que parar as minhas atividades de viagem, e agora estamos produzindo muitas coisas online, e com isso esperamos ajudar de forma significativa a sociedade, a humanidade, já que tivemos oportunidade de estudar tantas coisas ao longo desse tempo, compartilhar com vocês, e talvez até buscando outras plataformas de melhor condição de interação, onde vocês possam interagir também, falando. Estamos pensando aí qual é a solução, que é tudo muito novo para a gente, né? Mas, assim, continuando aí a resposta a Elisângela,
Elisângela, então, essa forma de sair da rotina, né? Ela pode ser ruim, porque tira da nossa zona de conforto, mas ela é muito boa, porque quando saímos da nossa zona de conforto, somos obrigados a crescer, a crescer. E esse é o momento de crescer, é o momento de mudar, de fazer grandes transformações. Nós vamos sair agora dessa de uma forma muito fortalecidos. Alguns não, alguns sim, infelizmente vão a óbito, alguns vão voltar muito prejudicados, mas com certeza essas pessoas que vão estar mais proativas, vão ter estatisticamente uma probabilidade maior. Espero que vocês despertem para isso, né? Tem um tema muito interessante que eu vou ver se eu consigo já para a próxima, que não temos uma data ainda, mas a data do fenômeno é agora dia 7 de abril, temos a lua cheia de abril, que é a lua crística. Existem outras luas cheias, não sei se vocês sabem, a lua de Buda, ela é em maio, o festival de Vesak, a lua de junho, o festival de Azala. As civilizações, as religiões, a humanidade, ela comemora e celebra fenômenos astronômicos. E essa lua de Cristo, ela, independente do catolicismo, independente do cristianismo, independente das religiões, mas a energia dessa lua, ela está relacionada ao renascimento. Olha que interessante, né? Quarentena, quaresma. Então, talvez eu faça uma live trazendo um pouquinho essa alegoria, essa história, uma mitologia, né? Ou uma metáfora que possa ser entendida como uma proposta de renascimento, de grande mudança, dando continuidade, mas agora de uma outra roupagem a essa nossa conversa, esse bate-papo aqui dessa live. Bom, estão registrados então as nossas mídias sociais, os nossos contatos via WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. E encerramos agora, né, Diego? Isso, ótimo, maravilha. Muito bom o papo, muito boa a conversa. Adorei de novo poder debater mais um pouco sobre essas questões com você. Sempre é muito prazeroso. E agradeço a todo mundo que acompanhou, que ouviu, e espero que tenham gostado. Qualquer informação que precisarem em relação ao comportamento, algo nesse sentido, pode ficar. Exercício físico também, que é a minha ciência, com prazer. Pode ficar à vontade de entrar nas minhas mídias sociais ou entrar no meu WhatsApp e me perguntar a respeito.